Vamos agora falar sobre menopausa. É um momento inevitável, né, na vida das mulheres, apesar de ser temido. É possível passar por essa fase de uma forma mais tranquila, apostando nas atividades físicas. Você sabia disso? Quem vai explicar muito melhor para a gente agora aqui no estúdio é o professor de Educação Física da Uninasal, Vitor Bastos. Bom dia, seja muito bem-vindo. Obrigada, Vitor, pela sua participação aqui no programa. Eu que agradeço o convite, muito obrigado. Então vamos lá, vamos começar falando sobre esse assunto, né? É possível, então, passar pela menopausa e as mulheres, né, de uma forma mais tranquila? Sim, hoje o que a literatura ela nos traz, né, é que existe tanto tratamentos, né, como reposição hormonal, como tratamentos farmacológicos, mas o que a gente mais incentiva são os tratamentos não farmacológicos, né, como a atividade física, que ela viria justamente a auxiliar nesse tratamento dos sintomas da menopausa. A atividade física, ela pode amenizar esses desconfortos provocados pela menopausa? Sim. Né? Tendo em vista que no processo da menopausa, né, a mulher ela para de produzir, né, ou ela começa a diminuir a produção do estrogênio, que é um hormônio protetor na fase, né, pré-menopausa. Quando ela para de produzir esse hormônio, né, o organismo, né, da mulher, ela acaba tendo um fator de risco a mais. Então ela fica mais propensa a problemas cardiovasculares, aumento de peso, e com a atividade física a gente consegue, de certa forma, reverter ou minimizar esses fatores de riscos associados à diminuição do estrogênio que está ligado à menopausa. De que forma, então, a atividade física ela poderia atuar no nosso corpo? É diminuindo essa produção ou regulando de estrogênio? Não, ela não vai estar ligada diretamente ao estrogênio. Ela vai estar ligada justamente em diminuir ou atenuar, de certa forma, os efeitos da diminuição do estrogênio. Sim. Por exemplo, né, quando a gente tem essa diminuição do estrogênio, a mulher ela começa a acumular mais gordura na região visceral. O sistema cardiovascular dela ela fica de uma forma mais rígida, então o vaso ele não consegue se expandir com maior facilidade. E a atividade física ela vem justamente, né, numa tentativa de minimizar esses efeitos, aumentando o gasto calórico, então diminui a chance da mulher acumular essa gordura visceral. Com o exercício físico, né, o sangue ele começa a passar pelos vasos com uma força, vamos dizer assim, um pouco maior, o que gera, né, a liberação de alguns reagentes que vai fazer esse vaso se tornar mais maleável. Então o exercício físico ele acaba tratando desses efeitos colaterais da menopausa. Quem foi sedentária a vida toda pode começar a fazer exercício físico mesmo já com a idade um pouco avançada? Com certeza deve, né? Deve. Justamente porque não existe idade para iniciar. Quanto antes começar, melhor. Sim. Né? Eu acho que tem a perspectiva de que se você chega numa situação de menopausa como uma mulher fisicamente ativa, os sintomas que você vai sentir vão ser muito menores do que se você chega de forma inativa. Entretanto, se por qualquer problema você não conseguiu realizar atividade física e quer iniciar atividade física no momento em que você se encontra, né, em menopausa, não existe problema nenhum. A recomendação é que inicie, que você vai conseguir ter sim os benefícios do exercício. Então não importa a idade, né? O importante é realmente dar o primeiro passo e começar a movimentar o corpo. Sim, o importante é você iniciar, se manter ativo, fazer exercícios que você sente prazer em fazer, né? Isso é extremamente importante, porque a consistência da atividade física é que vai fazer com que os efeitos eles sejam duradouros. Então a ideia é que a mulher busque atividades que ela sente prazer em fazer. Certo. Geralmente a menopausa ela começa ali na faixa dos 50 anos, né? Uma outra dúvida que eu tinha colocado aqui é sobre quais são os exercícios, quais são as atividades que são indicadas para esse público-alvo. Perfeito, né? Então, pensando nesse primeiro ponto que eu tinha mencionado, buscar algo que lhe dê prazer, que você vai conseguir fazer por mais tempo. Sim. Não adianta você buscar uma atividade que esteja na mídia dizendo que é a melhor, mas que você não vai ter uma consistência. Então, busque primeiro o que você sente prazer em fazer. Depois, o que os estudos hoje em dia mostram é que é interessante você fazer exercícios cíclicos, exercícios aeróbicos, como corrida, ciclismo, natação, porque como você consegue permanecer por um longo período de tempo fazendo aquela atividade,
o seu sistema cardiovascular, de certa forma, ele vai sofrer mais modificações e parece ser mais interessante para os sintomas da menopausa. E você falou sobre essa questão de fazer o que se gosta, e isso é na vida, né, pra gente. Não tem nada pior do que a gente fazer algo que a gente já chega virando o olho, falando, nossa, vou ter que fazer isso, né? Muito melhor quando a gente sente prazer, sente vontade de ir e gosta de quando a gente conclui aquela atividade, né, Vitor? Sim, porque justamente como eu falei, a ideia é que você tenha essa consistência. Não adianta eu fazer um mês, passar um mês sem fazer, fazer outro mês, eu não vou conseguir ter os benefícios, os resultados que o exercício ele faz. Então, buscar o que se sente prazer de fato é o primeiro ponto que a gente deve pensar. Tem uma quantidade mínima de dias aí por semana que deve-se fazer esses exercícios? Vai variar muito da intensidade com que você faça esses exercícios, né? A recomendação geral é que exercícios moderados, que é para quem está querendo começar, é o mais indicado. E aí esse moderado vai depender muito da modalidade que você vai estar fazendo. Sugere-se que você faça 5 vezes na semana. Com o aumentar da intensidade, você pode diminuir essa frequência para até 3 vezes na semana. Então, 5 vezes na semana. Tem tempo para essa atividade ser feita? Uma duração? O que sugere-se também é de pelo menos 30 minutos, né, de atividade quando ela é moderada. De novo, quando você aumenta a intensidade, você consegue reduzir aí para 20 minutos, mais ou menos, de minimamente o que você deveria fazer. Tá. Musculação, crossfit, né? Só tá falando muito, são exercícios, são modalidades que acabam exigindo mais da força, né? A mulher pode fazer, a mulher que está entrando na menopausa, pode fazer esse tipo de atividade? Pode, é muito sugerido, né, que se procure esse tipo de atividade, porque tanto a mulher quanto o homem que entra nessa faixa etária dos 50 anos, né, e principalmente a mulher por esse fator da diminuição do estrogênio, ela acaba entrando num quadro também que a gente chama de sarcopenia, que é a diminuição da massa magra. Então o treino de força ele vem para atenuar. Porque quando ela começa a reduzir essa massa magra, ela também começa a perder força, ela pode perder flexibilidade, o que vai influenciar ali nas atividades do cotidiano dela. Então fazer crossfit, musculação, exercícios de força é sim recomendado. A gente sempre fala que é importante buscar um profissional, né, qualificado para acompanhar qualquer tipo de atividade ou exercício físico, e nesse caso não seria diferente, até para evitar lesões, né? Não sei se a idade ela colabora para que essa lesão ela seja mais grave ou menos grave. A idade não vai influenciar tanto, vai influenciar muito mais a forma com que você faz esse exercício. Se de fato você não procura essa recomendação, essa indicação, né, de um profissional qualificado, você tem a chance de você fazer esse exercício de forma errada. E muitas vezes, como a gente falou, né, você precisa ter uma consistência disso. Muitas vezes a gente faz um exercício, hoje eu não sinto, né? Eu faço amanhã, eu não sinto, mas se eu continuo fazendo esse exercício errado de forma crônica, isso vai gerar muito mais malefício do que benefício. Então, buscar esse profissional qualificado para lhe orientar é essencial para você ter esse benefício sem ter nenhum tipo de prejuízo. Muito bem, então vamos reforçar o porquê que é importante que a mulherada aí que está entrando na menopausa ou que já esteja, faça atividade e exercício físico? Então, o exercício físico ele vai contribuir justamente pela manutenção da massa gorda, vai aumentar ou manter a massa magra, vai fazer com que o sistema cardiovascular dela funcione de forma, né, eficiente, diminuindo chances de doenças cardiovasculares, aumento de flexibilidade, saúde mental também, né, está associado com a prática da atividade física. Então, a gente tem uma série aí de benefícios possíveis. Muito bem, vamos aproveitar então para compartilhar as redes sociais aí para o pessoal de casa que se interessou aqui no nosso bate-papo, como é que eles podem ter mais informações? Eles podem me achar no Instagram, né, com o @VJ_BastosSilva. Muito bem, VJ Bastos Silva lá no Instagram, e também você pode procurar mais informações através do perfil da Uninasal, que o Vitor é professor, integra lá, né, o corpo de docentes da universidade. Muito obrigada, tá certo, Vitor, pela sua participação aqui. Bom dia para você. Bom dia. Você que está aqui também ligadinho com a gente não vai sair daí. Para nós encerrarmos o programa, nós vamos falar sobre a retomada do turismo aqui em Alagoas, no nosso estado. Como é que está sendo, hein? Quais que são os cuidados que estão sendo tomados? Já já você vai saber de tudo, não sai daí.